Olá pessoal, boa noite a todos, sou o Diógenes. Esse é o nosso vídeo para a semana de 10 a 14 de agosto de 2015. Nesse vídeo vamos falar dos períodos mais longos, principais pontos de interesse aí para os períodos mais longos para essa semana, certo? Aqui estão os meus dados de contato, se você quiser me contatar, contato@diariodeforexonline.com. Aqui está meu blog, diarioxonline.blogspot.com. Esse canal no YouTube, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, ok? E o meu Skype, caso você queira me contatar. Essas informações. Sinta-se livre para me contatar. Ao final do vídeo, se você achar que esse vídeo merece um joinha, merece ser compartilhado, que a ideia que foi explicada aqui é interessante o suficiente, enfim, sinta-se livre, ok? Para compartilhar, para deixar o seu voto positivo. Tudo isso é bastante importante e eu agradeço antecipadamente. Bom, primeiramente, EURUSD, zona de suporte aqui embaixo, né? Nós podemos ver como o mercado caiu de forma bastante significativa, inclusive formou um fundo duplo aqui nesse nível, aqui foi suporte, aqui também foi suporte. O mercado se aproximou bastante desse nível, não chegou exatamente a tocar e agora começou a dar uma retração. Na sexta-feira tivemos notícia aí muito impactante para o mercado e causou um certo movimento de alta, ok? Temos também essa linha de tendência de queda no gráfico diário, que forma para a gente praticamente aqui um canal de queda, né? Unindo esse ponto, movimentos de queda. Agora temos algo interessante, muito interessante na verdade, que é esse fundo foi ligeiramente mais alto do que esse fundo aqui. Exatamente por isso é provável que o mercado, a partir desse movimento de alta que está começando, se ele romper essa linha de tendência de queda, ok? Pode significar movimento de alta para a gente e possíveis situações de compra, certo? Dentro desse triângulo que nós podemos observar, até o mercado tocar nessa linha de tendência de queda, juntamente com essa zona de suporte, é possível fazer operações de day trade. Com a perspectiva de longo prazo, eu particularmente não tenho muito interesse no EURUSD, enquanto ele não romper essa zona de resistência ou de suporte, ok? Uma leitura extremamente fácil, bastante interessante de nós vermos o mercado dessa forma. Não existe nenhum segredo, tudo é price action, ação do preço. Vou escrever aqui, se você for novo no mercado, não conhece essa expressão. Price action, que basicamente significa ação do preço, certo? Essa é a forma mais interessante, no meu ponto de vista, de nós vermos o mercado através da própria ação do preço, e por isso eu estou marcando essa zona de suporte, de resistência, desculpa, e essa zona de suporte como os pontos principais de referência para essa semana. O toque aí pode definir direções e dar oportunidade de compra, de venda para a gente, de acordo com como o mercado se comportar por volta desses níveis. Ok? Próximo, GBP/USD. Tínhamos uma tendência de alta bem estabelecida nesse par, nesse ponto aqui, unindo esse ponto com esse. Inclusive, gerou uma oportunidade de compra no canal de análises, eu comentei com o pessoal, entrei nesse ponto aqui, stop loss nesse ponto, primeiro take profit nesse ponto, movimentei o stop loss por uma zona positiva de mais 30 pips, isso no mês passado, tá? Mais 30 pips e acabou fechando a segunda parte em mais 30. A primeira parte foi mais 92 pips, a segunda parte foi mais 30 pips, ok? Estou falando em pips e não em pontos. Se eu fosse falar de pontos aqui, seria 920 pontos, ok? Como várias pessoas se referem como pontos. Isso aqui seria 920 pipetes ou pipetes, como o pessoal chama. Eu sempre meço em pontos, então seria 92 pips. Nós podemos ver que o mercado começou o rompimento dessa linha de tendência de alta, deu aqui o rompimento e agora encontrou suporte por volta desse nível, essa zona de suporte e aqui essa zona de resistência. Para todos os efeitos, nós temos uma situação de lateralidade aqui nessa resistência e aqui nessa zona de suporte aqui nesse ponto, ok? Resistência, resistência, suporte, suporte, suporte. O mercado deu um falso rompimento. Dependendo de como o mercado se comportar, pode ser que signifique para a gente oportunidade de compra a partir desse falso rompimento, ou talvez oportunidade de venda se o mercado começar a cair. De qualquer forma, o objetivo principal desse vídeo é mostrar os principais pontos de interesse
E nesse caso, o principal ponto de interesse é essa zona de suporte e essa zona de resistência, dependendo de como o mercado se comportar por volta desses níveis. Tínhamos uma tendência de alta com topos de fundos cada vez mais altos e agora o mercado entrou em lateralidade, certo? Dependendo da direção para onde ele for, pode ser o nosso ponto mais interessante ou relevante de interesse. O SDJPY, situação extremamente interessante. No gráfico diário temos tendência de alta muito bem definida, topos de fundos cada vez mais altos, né? Desde 2013 eu acho que está nessa tendência de alta. Esse nível foi resistência, agora virou suporte. E agora o mercado parece, na sexta-feira, deu um rompimento temporário dessa zona de resistência, bastante relevante isso aqui. Nós podemos ver aqui que ele deu rompimento, certo? E aqui, por causa do NFP que tivemos na sexta-feira, o mercado retraiu com bastante força para dentro. Temos uma linha interna, deixa eu ver se já não foi rompida essa linha. Começou o rompimento, né? Temos uma linha interna, que é essa por aqui. O mercado começou o rompimento dessa linha. E, enfim, são esses os meus pontos principais de interesse. Estamos no gráfico de 4 horas por STJPY. Aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui o mercado deu rompimento, deu uma retração com bastante força e começou o rompimento dessa linha de tendência de alta, certo? Pontos principais então, essa linha de tendência de alta e essa zona de resistência são os meus pontos principais de interesse para essa semana. Eu quero ver como o mercado vai se comportar de acordo com esses níveis. Pode ser que no curto prazo o rompimento dessa linha de tendência de alta signifique movimentos mais baixos, talvez para buscar essa zona de suporte, rompendo esse nível de suporte, talvez buscar esse outro nível, ok? Me parece pouco provável, pelo menos nesse momento, um movimento tão vertical. É possível que o mercado comece a formar ou elaborar aí uma tendência de queda, né? Faz movimento e começa mais ou menos desse jeito e tal, até que ele ganha força e cai, ok? De qualquer forma, eu quero ver muito como o mercado vai reagir ainda de acordo com essa linha e com essa zona de resistência, certo? O SDCAD, tendência de alta invicta já faz algum tempo, já faz mais de um ano, né? Aqui desde julho de 2014, deixa eu ver se não vem mais. Vem muito de antes, isso aqui vem desde a pré-história praticamente. Setembro de 2012, ok? Começou, foi o fundo mais baixo aqui, mais ou menos aqui, dia 14 de setembro, certo? Podemos ver que o mercado fez aqui impulso e fazendo esses movimentos de alta. Eu fiz uma outra análise no canal de análises. O canal de análises, para quem não conhece, é onde eu compartilho as minhas análises e negociações todos os dias, em vídeos de segunda a sexta-feira, certo? E eu fiz uma análise quando o preço estava mais ou menos por aqui, de que a tendência de alta provavelmente continuaria se mantendo, certo? Fazendo topos de fundos cada vez mais altos. Eu continuo nessa ideia. É possível sim que o mercado dê uma retração mais ou menos significativa, né? O mercado deu rompimento, pode ser que volte para retestar esse nível, certo? Para daqui dar um novo movimento de alta. A tendência está intacta, o mercado não existe nesse momento razões para acreditar que essa tendência vai se inverter. E esse aqui é meu ponto principal de referência. Quero aguardar que o mercado retraia para esse nível. Fiz aqui impulso, retração, novo impulso. Pode ser que faça uma retração e a partir daqui faça um novo impulso. Ok? Principal ponto de interesse, essa zona de resistência. Ao DSD, a tendência de queda também que vem desde lá de faz muito tempo. O topo mais alto aqui foi em 2011. Agosto de 2011, de lá para cá o mercado veio caindo praticamente sem parar, né? Fez aqui primeiramente um movimento em forma de triângulo, mas ainda assim foi um movimento de queda. Depois deu rompimento e aqui formou a tendência de queda muito bem estabelecida. Ok, problema, essa linha de tendência de alta no gráfico mensal. Podemos ver que o mercado praticamente tocou na linha, né? Caiu bastante e se aproximou aqui no gráfico mensal, unindo esse ponto com esse ponto e aqui acabou de tocar. Desde que o mercado começou a cair aqui em 2011 até agora, essa é a zona de suporte mais importante de todas. Não existe nenhuma zona de suporte mais importante. Essa aqui não era tão importante,
enfim, nenhuma outra zona de suporte era tão importante. Por quê? Basicamente por causa que, se nós pegarmos Fibonacci, nós vamos ver que o preço tocou, bateu cravado aí em 76,4 da Fibonacci, certo? 76,4 somado à linha de tendência de alta que nós temos por aí, bom, forma uma confluência de fatores muito importantes, e esse é o ponto mais relevante, que pode inclusive significar uma inversão de tendência e novos movimentos de alta para o AUD/USD. Extremamente interessante e bastante favorável, ok? Como a perspectiva, olhando aqui para o gráfico semanal, nós podemos ver aqui já um padrão bastante conhecido, né? Temos aqui um spin top. A semana passada fechou ligeiramente acima, mostrando uma força compradora. E no gráfico diário, temos a tendência de queda estabelecida e o mercado começou um movimento que pode ser apenas uma retração ou pode inclusive significar uma inversão total da tendência. Eu, particularmente, estou esperando que inverta essa tendência para que eu possa entrar comprado. Ok? Ponto principal de relevância, de importância para essa semana, eu marco essa zona aqui que foi suporte e agora pode se transformar em uma bela resistência. Certo? Aqui foi suporte, se o mercado chegar aqui pode ser que segure o preço e caia, ou pode ser que ele rompa o preço, essa zona de resistência, e continue subindo. Ok? Quero ver como que o mercado vai se comportar e particularmente estou apostando, não estou comprado ainda, deixo isso claro, estou acreditando que existe uma enorme probabilidade de uma inversão dessa tendência de queda no AUD/USD. Ok? Tem essa linha de tendência de queda que também é bastante relevante, na verdade forma para a gente aqui um canal de queda. E se o mercado conseguir dar rompimento dessa zona de resistência e dessa linha de tendência de queda, sim, é muito possível que o mercado continue subindo, pelo menos até o 23, que está lá em cima. Temos uma quantidade exorbitante de pips aí, né? Dá para fazer muita grana. Ok? Imaginamos aqui, enfim, temos 2.300 pips, mais ou menos, nesse possível movimento de alta. Certo? Muito bem. O SDCHF nós podemos observar como temos uma tendência de alta estabelecida, o mercado fazendo topos de fundos cada vez mais altos, formou inclusive um canal de alta, inclusive pelas médias móveis, para quem negocia, gosta de negociar utilizando as médias móveis, nós podemos ver aqui no gráfico de 4 horas como as médias estão intactas, ok? Impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração, impulso, retração, novo impulso. Pode ser que dê uma nova retração e eu tenho interesse em possíveis oportunidades de compra, já que praticamente nós não temos, nós temos aqui uma zona de resistência que o rompimento dela, né, vai significar para a gente aí mais oportunidade de compra, certo? Esse nível de resistência. Então, se o mercado conseguir romper essa resistência, pode sim significar a continuação dessa tendência. Se ao invés disso o mercado não conseguir romper essa zona de resistência e ao invés de romper a resistência, ele romper o canal de alta, ok? Pode ser que ele dê rompimento do canal de alta, isso vai significar para a gente possíveis oportunidades de venda. Então, ponto principal de referência, de relevância para essa semana, é essa zona aqui por volta de 98,50, 99,00, mais ou menos, que são os níveis mais importantes e que eu quero prestar atenção de acordo com o que o mercado vai fazer. Ok? Temos também Euro-GBP, importantíssimo, temos um canal de queda aqui no gráfico mensal. E nós podemos ver como, nesse canal de queda, o mercado está na mínima de todas as mínimas. Ou seja, fizemos aqui impulso, retração, novo impulso, retração, novo impulso, muito forte. A partir daqui é muito possível, provável, que o mercado inverta e venha buscar essa zona de resistência novamente. Estamos falando do gráfico mensal e, logicamente, uma perspectiva de muito longo prazo. Certo? No gráfico semanal, podemos observar a mesma tendência de queda e no gráfico diário, algumas linhas de tendência de queda cujo rompimento pode significar para a gente aí oportunidade de venda. Ok? Imaginamos, por exemplo, que o mercado faça rompimento desse nível.
ok? Isso pode significar que ele vai buscar essa zona de resistência, esse nível que foi suporte, depois pode virar resistência novamente nesses níveis. Ou, inclusive, essa zona de resistência. Temos vários níveis aí e que tem uma boa probabilidade de que o mercado continue subindo até buscar esses níveis. Ok? Exatamente isso que eu tenho interesse nessa semana. Principalmente, deixa eu apagar essa linha. Principalmente essa linha de tendência de queda e o possível rompimento dela, que pode dar para a gente aí oportunidade de venda. Ok? Bom, eu tenho vários pares, eu falei aqui de 7 pares, não vou falar de todos eles, esse vídeo ia ficar muito grande. A minha sugestão é que você siga a mesma linha de raciocínio, enfim, a mesma metodologia que eu utilizei aqui, e faça isso em todos os demais pares, ok? Todos os pares que você pretende negociar durante a semana. É importante fazer esse tipo de mapeamento, porque ao longo da semana você não precisa fazer isso na hora da pressa, da pressão, da ansiedade de abrir uma operação. Então, você marcando já no final de semana esses tipos de pontos, quando chega durante a semana já está marcado, é só você ver se o preço está em um ponto relevante ou não. Esses pontos de interesse são os pontos mais importantes e relevantes, porque através dele pode surgir oportunidades tanto em períodos maiores quanto em períodos menores. Importante lembrar disso. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe no Facebook, enfim, onde você achar que deve. E deixe o seu joinha, eu agradeço muito. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode me contatar. Aqui estão os meus dados de contato. Na descrição desse vídeo você também vai encontrar os meus dados, onde poderá me contatar. Ok? Um abraço a todos, uma excelente semana, fique com Deus e até mais.